o mundo prendeu a respiração. Computadores iriam parar, mísseis seriam lançados. O bug do milênio era a grande ameaça. Mas quando o relógio bateu meia-noite, o mundo não acabou. Ele apenas continuou. E na indústria de videogames, continuar significava entrar em uma das eras mais revolucionárias da história, o ano 2000. Este não foi apenas o começo de uma nova década. Foi um ano de despedidas gloriosas e de começos que mudariam para sempre como nós jogamos. O PlayStation 1 estava no seu auge absoluto. O Nintendo 64 dava seus últimos suspiros de genialidade. E um novo monolito preto estava prestes a chegar. Hoje, vamos voltar no tempo. Não para 2001, nem 2002. Vamos focar em um único e lendário ano. O ano 2000. Enquanto a maioria dos jogos se concentrava em salvar princesas ou conquistar o universo, um homem chamado Will Wright perguntou: e se o jogo fosse lavar o louça? Em fevereiro de 2000, a Maxis lançou The Sims. Ninguém poderia prever o que aconteceria. Não havia uma princesa para salvar. Não havia um vilão final. O objetivo era viver. Você criava uma família digital, construía uma casa, arranjava um emprego. Você os guiava pela alegria do primeiro beijo e pela tragédia de um incêndio na cozinha. E claro, você removia a escada da piscina. O The Sims quebrou todas as barreiras. Ele não atraiu apenas os jogadores tradicionais. Ele atraiu todo mundo. Mães, irmãs, pessoas que nunca tinham tocado em um joystick. Ele se tornou, e por muito tempo permaneceu, o jogo de PC mais vendido de todos os tempos. O Simlish, aquele idioma de Sousou e Webadoo, tornou-se parte da cultura pop. The Sims provou que a experiência humana comum, com todo o seu TED e drama, era o maior playground de todos. Mas o PC em 2000 não era só sobre simulação de vida, era sobre o nascimento de um novo tipo de guerra. O que começou como um mod gratuito para Half-Life se tornou uma entidade própria. Em novembro de 2000, Counter-Strike foi lançado como um jogo independente. Terroristas contra terroristas, plantar a bomba, resgatar os reféns. A premissa era simples, mas a execução era perfeita. O jogo exigia tática, comunicação e uma mira precisa. Se The Sims foi o jogo que as pessoas jogavam em casa, Counter-Strike foi o jogo que construiu comunidades. Ele foi o combustível para o fenômeno global das LAN houses. Aquele grito de avança pela direita, ou ele tá com a AWP, ecoava por fileiras de computadores. Counter-Strike não foi apenas um jogo. Foi o início dos eSports como os conhecemos. Mapas como Dedas 2 se tornariam arenas digitais lendárias, jogadas por milhões durante as próximas 2 décadas. Enquanto Sim simulava a vida e Counter-Strike simulava o combate tático, outro jogo de PC perguntava: e se você pudesse fazer qualquer coisa? Deus Ex. Lançado em junho de 2000, este não era apenas um jogo, era uma filosofia. Num futuro cyberpunk distópico, você era J.C. Denton, um agente aumentado com nanotecnologia. O jogo misturava tiro em primeira pessoa, RPG e stealth de uma forma que nunca tinha sido feita antes. A porta da frente está trancada. Você pode explodi-la com um foguete, ou você pode hackear o terminal de segurança, ou encontrar uma chave escondida, ou convencer o guarda a abrir para você, ou talvez empilhar caixotes para pular o muro. Deus Ex tratava o jogador com inteligência. Cada escolha importava, e o mundo reagia. Sua narrativa complexa sobre conspirações, inteligência artificial e a natureza da humanidade é discutida até hoje. Foi um jogo tão à frente do seu tempo que ainda hoje influencia títulos como Cyberpunk 2077 e Dishonored. Enquanto o PC inovava, os consoles da quinta geração ofereciam suas obras-primas finais. Eram canções de despedida. No Nintendo 64, tivemos The Legend of Zelda Majora's Mask. Após o sucesso de Ocarina of Time, a Nintendo fez o impensável. Lançou uma sequência sombria, estranha e melancólica. Com a lua ameaçando destruir o mundo em 3 dias, Majora's Mask era um jogo sobre perda,
luto e aceitação. O sistema de máscaras e o ciclo de tempo criaram um dos Zeldas mais únicos e amados pelos fãs. No PlayStation 1, a Squaresoft lançou o Final Fantasy IX, num console que já nos tinha dado os futuristas FF7 e FF8. O nono jogo foi uma carta de amor ao passado, um retorno ao cristal, aos magos de chapéu pontudo e aos cavaleiros. Foi uma despedida emocionante e belíssima da era 32 bits. E não podemos esquecer de Tony Hawk's Pro Skater 2. Lançado em 2000, ele pegou a fórmula do original e a aperfeiçoou ao nível da divindade, definindo o gênero de skate para sempre. Mas o ano 2000 foi acima de tudo o ano da promessa, o ano em que o futuro chegou. Em março, no Japão, e em outubro, na América do Norte, a Sony lançou o PlayStation 2. A expectativa era surreal. Este não era apenas um console de videogame, era um centro de entretenimento. Por quê? Porque ele tocava algo que estava revolucionando o home video, DVDs. Para muitas famílias, o PS2 não foi comprado apenas para jogar, foi o primeiro leitor de DVDs da casa. Foi o maior cavalo de Troia da história da tecnologia. E os jogos de lançamento? Enquanto Tekken Tag Tournament mostrava o poder gráfico, foi SSX que realmente deu o tom. Rápido, estiloso, com uma trilha sonora inacreditável, SSX era pura atitude. Ele mostrava o que a nova geração podia fazer. O PS2 iniciava ali sua jornada para se tornar o console mais vendido de todos os tempos. O ano 2000 foi uma encruzilhada. Foi o ano em que o PC provou que podia simular a vida com The Sims, criar um esporte com Counter-Strike e desafiar nossa inteligência com Deus Ex. Foi o ano em que o PlayStation 1 e o Nintendo 64 nos deram clássicos inesquecíveis, como cartas de despedida. E foi o ano em que o PlayStation 2 chegou, trazendo o poder do DVD e iniciando um reinado de uma década. Pense nos gêneros que dominam hoje: simulação de vida, shooters táticos competitivos, RPGs de escolha e consequência. Muitos desses pilares foram cimentados ali, no ano 2000. Não foi apenas o primeiro ano de um novo milênio, foi o ano que estabeleceu as regras do jogo para as décadas seguintes.